Aleluias. Aleluia. Pai do Senhor a todos, boa noite. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Uau, que dia maravilhoso. Eu estou feliz, muito feliz. Mais do que costumeiramente tenho sido, né? Como é sabido pelos irmãos, eu estive doente. Passei por uma situação de saúde extremamente difícil. Eu estava com uma trombose intensa, profunda. Fiquei 8 dias na UTI, recuperando. E durante esse tempo, uma coisa chamou a minha atenção. Eu recebi um carinho que me deixou completamente maravilhado, sabe? Eu fiquei completamente maravilhado. O carinho dos irmãos, recebia muitas mensagens. Teve gente que mandou mensagens de oração de 3 minutos, 4 minutos. Eu era felizmente obrigado a ouvir. Acho que foram os áudios mais longos que eu ouvi na minha vida. Mas foram orações que foram o motivo pelo qual o Senhor se manifestou de uma forma poderosa na minha vida. Eu estive lá e recebi a visita do meu pastor. Eu fiquei, uau! Fiquei muito feliz. E de muitos irmãos aqui que puderam visitar-me, eu queria te dizer que essa é uma casa de milagres. Essa não é uma casa seca, é uma casa de milagres. A única diferença é que os nossos milagres não são o nosso cartão postal. Mas existem milagres acontecendo aqui todos os dias. E aqui fala um milagre que está diante de vocês aqui. E eu queria que você exercitasse a sua fé nesta noite. Muitas das vezes o teu milagre não está no momento da pregação, no momento da oração, não está sequer no momento da oração, mas está naquele momento que você vai abraçar alguém. Você vai dizer para um irmão, tudo bem com você, o teu milagre pode vir daquilo. Eu lembro-me da mulher de fluxo de sangue. A Bíblia diz assim, ela diz consigo mesma, se tão somente tocar. Só que o interessante é que ela nunca leu em nenhuma parte da Bíblia que se ela tocasse na orla de Jesus, ela seria curada. Então ela foi a pioneira daquele tipo de milagres. Ela disse, se tão somente tocar em Jesus, eu serei curado. Então você pode ser pioneiro de algum milagre que ninguém ainda viveu. Não porque o seu pastor vai colocar a mão na sua cabeça, não somente por isso. Ele pode fazer isso e temos visto os milagres acontecerem aqui. Mas você pode ser um pioneiro do milagre que ninguém ainda testificou. E você pode fazê-lo nesta noite. Aleluia! Glórias a Deus! Eu acredito que esta noite vai ser uma noite abençoada como muitas noites que temos tido aqui. E hoje eu quero falar sobre um tema, né? Nós estamos em 2025 e nós estamos sobre este selo da paternidade. Né? Como o nosso pastor sempre diz que a paternidade não é apenas uma mensagem a ser pregada. Ela não é basicamente uma pregação, é um selo que está na vida de cada um de nós. Então nós precisamos ter essa consciência que nós somos filhos de Deus. Às vezes parece não ter muito impacto. Eu sou filho de Deus. Você fala de uma forma desanimada, uma forma sem entusiasmo. Mas imagina só, se dentro de nós tivesse aqui um filho do Elon Musk, acredito que os nossos pescoços estariam assim. Olha, filho do Elon Musk está aí. Filho do homem mais rico do mundo. Mas eu estou diante de filhos de Deus. Filhos de Deus, não estou a falar que você é o filho do homem mais rico do mundo. Não, filho do Criador de todas as coisas. Se isso não te motivar, eu não sei o que mais pode te motivar, não sei mais. Se isso não te alegrar, não sei o que é que pode te alegrar, porque isso é algo poderoso demais. E nós precisamos viver com essa consciência que somos filhos de Deus. Independente das circunstâncias, das situações, dos problemas, nós somos filhos de Deus. Talvez alguém esteja a passar por situações, por problemas, e você pode ser tentado a dizer, mas por que eu estou a passar por tantos problemas, tantas situações?
tantas dificuldades. Mas você já notou que você quem está a passar por problemas e não problemas passando por você? Porque se Deus não estivesse contigo, não você que passaria por problemas. Problemas passariam por você. Porque são duas coisas diferentes, passar por problemas e os problemas passarem por você. Quando você passa por problemas, você é fortalecido. Você é fortalecido, você é fortificado. Mas quando os problemas passam por você, você vai se desanimar e achar que Deus não se importa contigo. Mas isso é uma falsa verdade. Amém? E hoje quero falar sobre o amor do Pai. O amor do Pai. Romanos capítulo 5, versículo 6 ao 8. Se puderem projetar, por favor, em nome de Jesus. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te bendizemos nesta noite. Nós te agradecemos pela graça, misericórdia, amor, privilégio de estar diante de Ti e ouvirmos a Sua voz por meio da Sua palavra. Senhor, fale por meio de mim, que esta palavra seja tão eficiente quanto para os meus irmãos, quanto para mim mesmo. Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos qualquer espírito de distração, de sono, no nome do Senhor Jesus. Não permita que essa palavra que será pregada hoje seja roubada pelo diabo, nem que caia na terra onde ela não poderá frutificar. Mas que saiamos daqui, Senhor, convictos de que esta palavra mudou a nossa vida. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir para a glória de Jesus. Aleluia. A palavra paternidade, eu gosto dela porque sempre ela nos remete à irmandade. Ou pelo menos é assim que deveria ser. A paternidade de Deus, ela deve nos remeter também à irmandade. Porque às vezes me parece que, muitas das vezes, nós somos mais filhos de Deus e menos irmãos dos nossos irmãos. Uma coisa que acontece quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você não ganha apenas um pai nos céus, você ganha também irmãos na terra. O que significa que você tem um privilégio de ter um pai, de ter acesso a um pai, mas você também tem responsabilidade com os irmãos. Eu vou falar o que vou falar porque eu mesmo vivi isso. Parece-me que às vezes os cristãos, eles têm uma escada, mas eles não têm uma mesa. Porque a escada fala da nossa relação com Deus, mas a mesa fala do nosso relacionamento com os irmãos, a nossa comunhão com os irmãos. E às vezes nós exploramos muito mais a escada do que a mesa. Você sobe tanto para falar com Deus que você não tem tempo de falar com os teus irmãos. Havia uma época da minha vida em que eu me dediquei muito à oração, orava muito e jejuava muito. Foi uma época em que Deus falava muito comigo. Deus fazia muitos milagres. E eu tinha muito, sempre que eu subia a minha escada do relacionamento com Deus, eu recebia muito. Mas só que não tinha com quem partilhar, porque eu não tinha uma mesa para sentar. E muitas das vezes você recebe tanto do Pai, mas você não tem uma mesa para sentar, para compartilhar com seus irmãos. E é exatamente isso que faz com que o homem se torne orgulhoso. Porque ele recebe tanto de Deus e não tem com quem compartilhar. Então ele começa a ser arrogante, prepotente, porque ele está cheio, mas não consegue transbordar. Porque ele não tem uma mesa. Nós precisamos ser irmãos que amamos os nossos irmãos de forma profunda. É assim que o apóstolo Paulo diz assim: amem os vossos irmãos de forma profunda. Não, ame profundamente.
E se você for reparar, o livro de Romanos é um livro que usa muitos superlativos. O superlativo é o grau máximo de uma palavra, ou para descrever a qualidade máxima de uma palavra. E quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, amem os seus irmãos de forma profunda, está dizendo assim, você precisa ter condições de você amar de forma profunda o seu irmão. E muitas das vezes, nós tratamos os nossos irmãos em Cristo da seguinte forma. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim, olha, aquele irmão, ele é muito próximo a mim. Ele é como se fosse meu irmão. Será que aqui alguém já se referiu a Deus como se fosse seu pai? Você não fala para Deus como Deus é como se fosse meu pai. Você não fala isso para Deus. Deus é seu pai e pronto. Mas nós falamos que Ele é como se fosse. Como se fosse não é. Se Ele é como se fosse teu irmão, então não é seu irmão, é como se fosse. Nós tratamos os nossos irmãos biológicos como irmãos e os irmãos em Cristo como se fossem. Isso, na verdade, é uma limitação, porque você está de forma inconsciente a dizer o que eu faço para quem é meu irmão, não faria para quem é como se fosse. Por isso é que muitas das vezes nós temos necessidades e nós não temos quem supri-las, porque você pode até ter um recurso que supriria a necessidade. Eu posso ter esse recurso, mas só que ele é como se fosse meu irmão, então eu vou ajudar o meu irmão. Você não vai ajudar quem é como se fosse. O como se fosse, você ajuda quando você tiver suprido já todas as necessidades dos teus irmãos. Aí você vai ajudar quem é como se fosse. Então nós precisamos da mesa, porque a mesa é onde nós compartilhamos. Mas só que um problema é que as pessoas não gostam da mesa, porque a mesa, ela expõe vulnerabilidades, ela expõe fraquezas, ela expõe necessidades. E existem pessoas como eu tinha a síndrome de Elias. A síndrome de Elias são aqueles homens de Deus, aqueles cristãos, que eles são muito bons com Deus, mas são péssimos com os homens. São homens que oram muito, falam muito com Deus, mas não conseguem falar com os irmãos. A síndrome de Elias é a síndrome de homens de Deus que são poderosos. Eles oram, o milagre acontece, mas eles não conseguem manter um bom relacionamento com as pessoas. Você lembra que no ministério de Elias houveram 3 fogos que caíram do céu, mas só que dos 2 fogos não eram de Deus, somente um fogo era de Deus. Havia um episódio que o rei mandou soldados ir terem com Elias, e Elias não queria ouvir eles sequer, e ele pediu fogo do céu e consumiu aqueles soldados. Só que o rei, vendo que os soldados não voltaram, mandou novamente um grupo de 50 soldados. Quando aqueles soldados chegaram, Elias não queria ouvi-los. Ele pediu fogo do céu, e aquele fogo do céu os consumiu. Só que o terceiro grupo, quando compreendeu, disse assim, Senhor, tenha misericórdia de nós. Por favor, nos ouça, não nos mate. Nós não queremos lutar com você, nós queremos conversar com você. Mas como Elias tinha tanto poder de falar, Deus, de mandar fogo cair do céu, ele não queria conversar. Então existem homens de Deus que são muito bons com Deus, mas são péssimos com os homens. Quando aquele episódio dos discípulos de Jesus, quando foram a uma cidade pregando o evangelho, havia uns homens que os resistiram, e um dos discípulos disse assim, Senhor, vamos pedir o fogo dos céus para consumi-los. E o Senhor disse, não, nós não somos como Elias. Não, nós não somos como Elias. Isso na verdade foi uma repreensão de Jesus para Elias. Nós não somos como Elias, que pedimos fogo dos céus para consumir os nossos inimigos. Nós pedimos misericórdia para amar os nossos inimigos. Então nós precisamos ser homens de Deus, que somos tão bons com Deus quanto nós somos bons com os homens. E muitas das vezes quando falamos de pai, nós nos importamos apenas com o pai, nos focamos com o pai, nós esquecemos dos nossos irmãos. Eu quero te propor alguma coisa, pode ser desconfortável para você, mas é um desafio que eu quero propor nesta noite. Você está sentado ao lado de um irmão, de uma irmã. De um irmão, não como se fosse, de um irmão seu. E talvez você nunca teve a oportunidade de sentar com ele na mesa, comer com ele, conversar com ele. Eu quero te propor hoje que você tenha coragem e dizer assim, olha, antes que essa semana termine, eu quero tomar um chá com você, quero tomar um café com você. Eu quero sair com você. Não vale para quem é esposo e esposa, não vale para quem é esposo e esposa.
Não, eu quero que você faça isso agora. Se você está sentado sozinho, levanta da sua cadeira e vai falar com o irmão. Antes que essa semana termine, eu quero tomar um café com você, quero jantar com você, eu quero te levar para sair. Quem está sentado sozinho vai fazer esse exercício em nome do Senhor Jesus. Você vai convidar alguém com quem você nunca falou. Eu não estou a ver movimentação nenhuma, todo mundo está sentado quieto. Aleluias! Nós somos irmãos em Cristo. Você é meu irmão. Quando eu vim para o Brasil, eu não tinha família, não tinha famílias aqui, não tinha. Eu acho que eu nunca contei o meu testemunho, mas eu vou contar um pouquinho daquilo que eu passei. Quando eu vim para aqui em 2019, eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum tipo de contato com ninguém aqui do Brasil, não tinha sequer familiares. Mas como era um propósito de Deus, eu tinha que vir para cá. E eu comprei a passagem, no dia da viagem, eu entrei num voo, e o meu assento estava sentado um homem. Quando eu cheguei lá, para falar, olha, esse é meu lugar. Eu disse, não, tá bom. Eu disse, não, pode ficar à vontade, porque o voo estava vazio. Aí a gente começou a conversar. 5 minutos depois, ele disse para mim, o Senhor me convenceu para que eu te leve para a minha casa. Eu não tinha hotel, não tinha dinheiro nem para pagar hotel, não tinha isso. Ele disse, Deus me convenceu para que eu te leve para a minha casa. 5 minutos de conversa após nos encontrarmos. E era um homem africano. E africano, as pessoas têm muito cuidado com as famílias, devido a muitas questões que acontecem no continente. Então, as pessoas estão temerosas para alguém levar-te à sua casa. Ela tem que te confiar realmente que você é uma pessoa confiável. Ele tinha 3 filhas. 3 filhos, não tinha nenhum filho, tinha 3 filhas. Ele levou-me para a sua casa com 3 filhas. Alguém que ele conhecia dentro do voo. E nós vivemos durante 2 anos. Parece que foi um período que Deus queria me ensinar o que realmente é amor de irmãos. Eu fiquei 1 ano sem trabalhar, eu tenho várias competências, eu consigo trabalhar em qualquer lugar. Eu tenho muitas competências para trabalhar, mas eu fiquei 1 ano procurando emprego, não achei emprego em lado nenhum. Até o ponto que quando a esposa dele ia para fazer compras, ele comprava roupas íntimas para mim. Não por falta, mas por causa da dimensão do amor que nós vivíamos, chegou ao ponto dele comprar esse tipo de roupa para mim, um jovem de 25 anos. E nós vivemos durante 2 anos. As pessoas não sabiam que nós não éramos irmãos de sangue. Eu tinha que explicar para as pessoas que ele não era meu irmão de sangue. Até mesmo a minha família começou a duvidar, mas como assim? Como assim? Como é que alguém que você encontrou no voo te trata assim? Compra telefone, não faz sentido isso. Mas esse é amor pelo qual Deus nos chamou para vivermos. É nessa dimensão de amor que Deus nos chamou para viver. Não, você é tão irmão do seu irmão que se vocês andarem juntos, as pessoas têm que ter dificuldade de discernir. Será que vocês são irmãos de sangue ou não? E nós não precisamos dar as explicações, não. Ele não é meu irmão de sangue, mas é teu irmão em Cristo. Qual a explicação que você quer dar para as pessoas? Então essa dimensão de amor que Deus nos chama para vivermos. Nós temos um Pai nos céus e temos irmão na terra. É minha responsabilidade suprir as suas necessidades. Só que às vezes, por não sermos tão íntimos, tão próximos uns dos outros, quando um dos seus irmãos te faz um bem, te paga alguma coisa, você sente-se mal se ele voltar a fazer isso 1, 3, 4 vezes. Porque você sente-se na obrigação de devolver o favor. Porque não existe uma relação íntima entre vocês. Então, às vezes, quando nós temos necessidades, nós evitamos os irmãos. Porque você sabe, já me ajudou uma vez, segunda vez, vou mais lá. Não. Por quê? Porque não existe um vínculo profundo. Porque quando existe um vínculo profundo, você pode me oferecer dinheiro 100 vezes. Eu não sou obrigado a te devolver. Porque você é meu irmão. E se todos nós tivermos essa consciência, ninguém no nosso meio terá faltas, terá necessidades. Então essa é a dimensão do amor que Deus nos ordena a nós vivermos. E nesse livro que nós lemos, Romanos capítulo 5, a Bíblia fala sobre o amor de Deus. Quando ainda éramos pecadores,
quando não éramos santos, não orávamos 5 horas, não jejuávamos, quando não adorávamos, quando não dávamos dízimos e ofertas, Deus nos amou. E o apóstolo Paulo vai fazer a questão de explicar porquê desse amor de Deus. Ele diz assim, olha, já é difícil alguém morrer por uma pessoa boa. Já é difícil isso ocorrer. Quanto mais por uma pessoa má. Mas Deus nos amou quando ainda, ou seja, não era para Deus nos amar quando ainda éramos pecadores. Mas quando ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Porque o seu amor é independente, é incondicional. O seu amor não depende de nada que fazemos ou do que somos. É como assim, deixa eu te fazer uma forma muito clara. Se a sua conta está zerada, você não tem nada na conta. Mas se você usa o limite da conta, você fica com a conta negativada. É diferente de você não ter nada. Só que existem pessoas que estão em Cristo, eles não têm nada, mas eles estão em paz com Deus. Porque não tendo nada na conta, você está em paz com o banco, está em paz com o Serasa. Você não está devendo ninguém, mas quando você usa o limite na conta, agora você começa a dever. Você tem um 50 negativo. Esse era o nosso estado quando Deus nos salvou. Nós não apenas não éramos nada, mas a nossa conta estava negativada. Nós estávamos em dívida com Deus. Então, quando ainda tínhamos dívidas com Deus, Ele veio e nos amou. Só que algumas vezes você pode ficar desanimado porque não tenho ainda o carro pelo qual eu orei, não tenho ainda a casa pelo qual eu orei. Mas tá bom, você ainda tem a conta zerada, só que não está negativado mais, porque Deus já pagou a dívida. A questão da transferência entrar é com o tempo. A Bíblia diz que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, no momento em que você busca o reino, a sua conta ainda está zerada. Mas quando Deus decidir te abençoar, a tua conta vai ficar cheia. Então não se emociona simplesmente por causa disso. E eu gosto muito de usar de analogia para explicar muitas passagens da Bíblia. Jesus usava parábolas, eu gosto de usar analogias. Só que para que você entenda a severidade do pecado pelo qual Deus te salvou, o amor dele tão grande, você tem que entender onde é que você estava. Porque se você livra alguém de um perigo que ele não sabia, ele não consegue te agradecer de forma adequada, porque ele não tem noção do que você o salvou. Não tem noção. Então, para nós termos noção daquilo que Deus fez por nós, temos que entender onde é que estávamos. Eu vou explicar isso com uma analogia muito simples. Quando Deus quis salvar o povo de Israel, Ele levantou um Salvador, um libertador, que era Moisés. O povo estava escravo na terra do Egito durante 430 anos. E durante esse tempo o povo orava a Deus. E a um determinado tempo o Senhor decidiu trazer um libertador para a nação de Israel. E um desses dias, Moisés andando pelo deserto, Êxodo capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz assim, que ele encontra um hebreu a lutar com um egípcio. E a Bíblia diz que vendo Moisés que o egípcio prevalecia, o que é que ele fez? Ele foi contra o egípcio e o matou. Porque isso era um instinto natural. Imagina que você está em algum lugar e você encontra o seu irmão a lutar com alguém, a ter uma briga. Se o seu irmão estiver a vencer a briga, você não vai correr para acudir na primeira instância. Você vai ficar assim, uau, o cara foi bom mesmo. Você fica assim todo orgulhoso, cara, o cara é bom mesmo. Mas se seu irmão estiver apanhando, o que você vai fazer? Você vai para cima do cara com tudo. Foi o que Moisés fez. Viu que hebreu perdia a luta com o egípcio, então ele foi e matou o egípcio. Só que após o ter matado, ele o sepultou na areia. Mas o que isso tem a ver com a salvação, com o amor de Deus? O que isso tem a ver?
a luta entre o hebreu e o egípcio, ela sempre vai ser uma luta injusta, por conta de 3 fatores. Primeiro, o fator casa, fator alimentação e fator natureza. Eu explico. O hebreu estava escravo na terra do egípcio, e o soldado, ele vivia, ele era o cidadão daquela terra. Então o egípcio era escravo e estrangeiro no Egito. É como quando uma equipa de futebol vai jogar fora. A equipa de casa, ela tem um privilégio da claque torcendo por ele, torcendo a favor dele. E a equipa que vai jogar na casa do outro, elas ficam intimidadas, sabe? É normal que isso aconteça. Então era esse o caso. O egípcio estava em casa e o hebreu era preso. O segundo fator é o fator alimentação. Um preso, um escravo e um livre não comem da mesma forma. Um livre tinha 3 refeições ao dia. Tinha o pequeno, como é que chama aqui? Café da manhã, tinha o almoço e tinha um jantar. Enquanto que o hebreu só tinha uma refeição ao dia. E fisicamente eles não tinham a mesma força. Porque um era peso pesado e o outro era peso leve. E numa competição de luta você não consegue, não pode. Ainda que o peso leve fala assim, eu quero lutar com aquele, não pode, porque existem regras. Existe peso leve, peso médio e peso pesado. Então o egípcio tinha um peso pesado, por quê? Porque ele alimentava-se bem, ele tinha um vigor físico. Enquanto o hebreu tinha vulnerabilidades, era fraco, porque se alimentava mal. Porque nós somos essencialmente aquilo que nós comemos. As proteínas, as vitaminas vêm daquilo que nós comemos. Então, 2 fatores já, eles não poderiam ter a mesma força. Por quê? Porque eles não comiam as mesmas comidas. E tem o terceiro, que é a questão da natureza. Os egípcios já cresciam com formação para soldados, para ir à guerra, eram preparados fisicamente. Os egípcios, os hebreus, eles se preocupavam em trabalhar e para comer, exatamente isso. Então essa luta é injusta. Sempre que um hebreu lutar com um egípcio, o hebreu vai perder, porque é uma luta injusta. Você coloca um peso de 100 e um peso de 25, é impossível. Então a única forma de ter uma luta justa é você colocar alguém do mesmo peso. Então nós temos um Moisés, que ele tem a natureza de hebreu, ele tem acesso à alimentação dos egípcios, ele tem os privilégios dos egípcios. Então eles têm a mesma força, eles são páreos. Por quê? Porque como hebreu ele tem a natureza, mas como egípcio ele tem o acesso. Ele tem privilégio da comida, tem privilégio daquilo que ser cidadão egípcio o permitia fazer. Então quando ele foi e matou e prevaleceu, porque eles tinham o mesmo porte e a mesma capacidade. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. Quando Jesus viu que a nossa luta entre o pecado prevalecia, porque a luta do pecador era com o pecado. O pecado e o pecador não têm o mesmo peso. Porque o pecador só é pecador porque o pecado lhe faz. Então você não pode lutar contra aquele que te faz. Era uma luta desproporcional. Sempre que nós quiséssemos vencer o pecado, era impossível. Porque não era apenas uma questão de querer, era uma questão de poder. Nós não tínhamos poder para vencer o pecado. Ainda que tivéssemos o querer, não tínhamos o poder. Então quando Jesus viu que a luta entre nós e o pecador e o pecado prevalecia, então o que ele fez? Deus precisa do quê? De um homem que tem a natureza dos homens, ao mesmo tempo que tem a natureza de Deus. Jesus, como um homem, tem a natureza, como Deus também tem a mesma natureza. Então tem um conceito central da teologia cristã que é chamado de união hipostática. A união hipostática é uma doutrina que trata da cristologia, em que em Jesus existem 2 naturezas inseparáveis, indivisíveis. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então Deus precisava de um homem que é um homem e de um Deus que é Deus. Mas só que esses 2 têm que estar dentro de uma única pessoa. Então Jesus, se fazendo homem, ele é 100% homem e também é 100% Deus. Jesus não é metade homem, Jesus é homem tanto quanto ele é Deus. Porque se Jesus só fosse homem, ele não poderia intermediar, porque o intermediário, ele não pode ter lados, não pode ter parcialidades. Aquilo que no contexto da jurisprudência seria chamado de conflitos de interesses.
E sempre que há conflitos de interesses, existe a parcialidade e afeta o desempenho. Então Jesus tinha que ser homens para falar em nome dos homens. Tinha que ser Deus para falar em nome de Deus. E nesta época em que essa doutrina foi discutida, havia muitas outras doutrinas heréticas que eram propagadas naquela altura, conforme atestava o nestorianismo, que diziam que Jesus tinha duas naturezas, mas separadas uma com a outra. Não havia simbiose, não havia inseparabilidade. Se fosse esse o caso, Jesus não poderia ser um mediador eficiente, porque ele poderia puxar a brasa para a sardinha dos homens, ou então poderia puxar a brasa para a sardinha de Deus. Mas o mediador tem que ser um homem imparcial. Então Jesus é Deus, ao mesmo tempo que ele é homem. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz assim: e nós não temos um sumo sacerdote que não é como nós. Ele experimentou das mesmas fraquezas que nós, e ele pode advogar diante do Pai ao nosso respeito. Aleluia! Deus conhece as suas fraquezas. Deus conhece as suas dificuldades, porque Ele mesmo as experimentou. Ele mesmo as experimentou no seu corpo. Então, quando você está fraco, quando você está caído, quando você tem fome, quando você tem necessidade, quando você chora, Jesus entende perfeitamente a sua dor e Ele intercede diante de ti ao Pai. Porque Ele é um sacerdote eficiente, é um mediador que é homem e é um mediador também que é Deus. Então, quando Jesus veio para acudir à nossa luta, o que a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21? Podem, por favor, projetar para nós? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Mas a luta não era entre o pecador e pecado? Então era uma luta injusta, porque o pecado sempre vencia, porque ele lutava com o pecador. Então quando Jesus veio, ele se fez o quê? Ele se fez pecado, então agora estamos em pé de igualdade. Aí a questão é, mas como é que, se eles estão em pé de igualdade, como é que Jesus venceu o pecado? Porque Jesus não venceu o pecado sendo Deus, venceu o pecado sendo homem. Glórias a Deus por isso. A Bíblia diz que Jesus venceu o pecado na sua fraqueza. E aí alguém pode perguntar para mim assim: ok, brilhante isso. Mas aí, a Bíblia diz assim que estando o pecado morto, por que ainda nós pecamos? Se o pecado então Jesus matou, o pecado morreu, por que então ainda pecamos? É uma ótima questão. E eu vou fazer uma pergunta para você. Quando Moisés matou o egípcio, onde é que ele o enterrou? Aí está a resposta da nossa pergunta. Quando Moisés matou o egípcio, ele o enterrou na areia. E dias depois aquele corpo foi descoberto, porque veio o vento e destapou o corpo. O pecado mesmo estando morto, mas ele foi enterrado na areia. O que significa que se você ficar perto do pecado, ainda pode te contaminar, ainda que morto. O pecado está morto, mas só que ele foi morto e enterrado na areia. Quando ele se destapar, se você ficar perto do pecado, o que é que acontece com você? Você é contaminado. Por isso é que a palavra diz assim: fujam da aparência do mal. A Bíblia não diz assim, fujam do pecado, diz assim, fujam da aparência. Quando o pecado é aparente, foge. Porque existem muitos de nós que esperamos que o pecado, que o mal, se manifeste mal. Mas quando o pecado se manifestar mal, já não será fuga, será resgate. Porque nós temos poder para fugir da aparência do mal quando ainda é aparente. Quando se manifesta mal, nós não temos poder para fugir e precisaremos de resgate. Você lembra o que aconteceu com Ló? A Bíblia diz que quando Abraão e Ló se separaram, Ló foi viver aonde? Foi viver perto de Sodoma. Não foi viver dentro, perto de Sodoma. Só que quando Abraão foi libertá-lo, encontrou, olha onde? Dentro de Sodoma. O que significa que sempre que você vive perto do pecado, você acaba dentro dele.
Por isso é que ele precisou de resgate, porque não teve força para fugir quando ainda estava perto dele. Então, quando Deus diz assim, foge do pecado, está dizendo assim, o pecado está morto, mas foge dele para não te contaminar. Porque muitas das pessoas só precisam de resgate porque não fugiram quando o mal ainda era aparente. Então, nós precisamos fugir da aparência do mal, ainda que o pecado está morto, mas ainda pode te contaminar, pode sujar as tuas vestes, pode sujar o teu caráter, pode sujar a tua reputação. Então fuja da aparência do mal. Então foi isso que Deus teve que fazer. Deus se fez homem para ter que nos salvar. E aí eu digo assim, Senhor, será que não bastava enviar Moisés, não bastava enviar o Elias que poderia resolver o problema? Por que o Senhor teve que morrer? Por que o Senhor teve que se fazer homem e morrer? Porque a nossa dívida não era com o diabo, era com o próprio Deus. E a dívida com o próprio Deus, somente o próprio Deus é quem paga. Então, já que ele não poderia abrir mão da justiça dele, por conta do seu amor, ele teve que se colocar no próprio caminho. O que acontece com Caim, no livro de Gênesis, quando ele mata Abel, a Bíblia diz que quando o Senhor vem e pronuncia a punição contra Caim, e Caim disse assim, Senhor, é muito grande a minha punição, eu não o suportarei. O que Deus fez? Deus não diminuiu a sentença, muito menos a anulou. Porque sempre que Deus pronuncia uma sentença, é uma sentença justa e proporcional ao erro ou ao pecado que nós cometemos. Então, como é que Deus vai resolver esse problema? Já que não posso anular a sentença, porque senão deixo de ser justo, porque houve um crime, houve um pecado, e eu preciso punir este pecado. Mas só que o homem a quem eu puni, ele reclamou que a punição é muito, ele não pode suportar. Então, já que eu pronunciei a punição, não posso mudar mais, não posso diminuí-la, nem tirá-la. Então, o que Deus faz? Deus é maravilhoso demais, meus irmãos. A Bíblia diz assim, aquele que matar a Caim, eu o punirei 7 vezes mais. Mas calma aí. Se Deus puniu uma vez a quem matou inocente, Ele vai punir 7 vezes a quem matar o culpado? Faz sentido isso para você? Se Caim, que é assassino, Deus está dizendo assim, eu te puni uma única vez, mas quem te matar, eu vou lhe punir 7 vezes mais. O que Deus estava a fazer? Já que eu não posso tirar a punição, nem diminuí-la, então eu vou te cobrir. Já que eu não posso anular a punição, nem diminuí-la, então a única forma de te proteger é eu te cobrir. Então como é que Deus cobre a Caim? Punindo 7 vezes mais quem matar a Caim. Então quando as pessoas ouvirem que Caim foi punido uma vez por Deus, mas quem matar Caim vai ser punido 7 vezes, as pessoas fogem. Não, eu não quero lhe matar não. Por quê? Porque apesar dele ser castigado, Deus o amava profundamente. Se Deus pode fazer isso com Caim, que é assassino, quanto mais a nós que somos seus filhos? Quanto mais a nós a quem Ele morreu, a quem Ele salvou, quantas vezes achas que o Senhor te protege? Não são 100 vezes, não são 70 vezes, mas são números incontáveis. O amor do Senhor está sobre você, e isso é uma coisa que precisamos prestar atenção. As pessoas não irão para o inferno porque Deus os ama menos ou mais. As pessoas que irão para o inferno são tão amadas quanto aqueles que irão para os céus. Então esse amor tem de ser correspondido. O amor de Deus para conosco é iniciativa, mas o nosso amor para com Deus é resposta. Ele é correspondência. Ninguém ama Deus antes de Deus o amar. Quando você começa a amar Deus é porque Ele te amou, então você só corresponde ao amor. Você não inicia o amor. Porque Ele dá iniciativa, você corresponde. E quando Deus te ama, se você não corresponder ao amor, mesmo te amando, infelizmente você pode ir para o inferno. E essa é uma verdade que as pessoas precisam saber.
Então o amor de Deus por nós não depende de nós, das nossas obras, daquilo que nós fazemos. Depende única, exclusivamente dele mesmo. E o apóstolo Paulo vai falar no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E o incrível é que o apóstolo Paulo começa a citar as coisas assim muito forte. Ele não fala assim, uma novelazinha, uma novela básica. Não fala assim, não, é porque alguém vai te bloquear no Instagram e vai te separar. Não, ele fala de coisas assim muito profundas. Será que é uma espada? Será que é morte? Será que é fome? Será que é perseguição? Nada dessas coisas poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só que o que é brilhante neste capítulo, nesse versículo, é que a Bíblia não diz que o amor de Deus está em nós. O amor de Deus está em Jesus. Porque Deus se blindou contra a frustração, contra a decepção, não colocando o amor em nós, colocando o amor em Jesus. Porque se nós falharmos, se nós pecarmos, Deus pode dizer assim, amei tanto essas criaturas, eles continuam a me decepcionar, mas Ele não fez isso. O que é que Deus faz? Ele coloca o seu amor em Jesus e pega Jesus e entrega para a igreja. Então a única coisa de Deus se decepcionar com a igreja é Deus se decepcionar com Jesus, algo que nunca vai acontecer. Então quer dizer que o amor de Deus por você é eterno, porque Jesus não falha. O amor está em Jesus e Jesus está em você. Então não tem como Deus deixar de te amar, porque o amor dele está em Jesus e Jesus está em você. Então ele pega um presente, ele coloca dentro de alguém e pega esse alguém e coloca dentro de você. Então ele não pode tirar o presente de você, porque o presente não está em você, está em Jesus que está em você. Então isso mesmo tem de ser a sua motivação quando você acorda de manhã. Não é o teu salário que te motiva, não é as prendas, os presentes, é o amor de Deus que te motiva todas as manhãs que você acorda. Amor de Deus tem de ser a nossa motivação. Todos os dias acordamos motivados. Não quer dizer que não haverão aqueles dias que estaremos desanimados, mas independente desses dias, o amor de Deus é certeiro nas nossas vidas. Aleluia! Nós temos um Pai que nos ama, um Pai que morreu por nós. Um Pai que se importa conosco. Não é um Pai que mora lá nos céus que nos abandonou. Não, o Senhor interage conosco em oração, em jejuns. Ele se importa com você. E é isso que deve ser a base da sua motivação. Todos os dias acorda com essa consciência. O Senhor me ama. Eu sou alvo do amor de Deus. Eu sou alvo do amor de Deus. Não existe condenação para mim, porque eu fui amado por Jesus. Os teus pecados não podem te entristecer, porque Jesus pagou por todos eles. Às vezes somos tentados em pensar, será que mesmo fui perdoado de tanto mal que fiz? Você foi perdoado plenamente. Totalmente. Não existem vestígios de que você era um pecador, porque Deus pagou completamente. Então o diabo não pode aparecer aqui e te apontar você é aquilo, não. Você é livre, você é santo, você é filho de Deus, justificado pelo meu de sangue de Jesus. Vocês lembram o que aconteceu com Jesus quando os discípulos, quando Jesus estava prestes a ser morto? A Bíblia diz que os soldados foram até Jesus e Pedro, que era sanguinário, pegou a espada, tirou a orelha do soldado Malco. O que Jesus faz? Ele pegou a orelha e colocou de volta no lugar. Imagina se a mãe de Malco, o pai de Malco, o irmão de Malco, mesmo os colegas deles, vissem aquela cena, esse aqui é criminoso, esse vai preso, esse. Eles decidissem ir para o tribunal e disseram assim, olha, tem um homem aí, um discípulo de Jesus, que cometeu um crime, ele cortou a orelha de um soldado. E aí quando os polícias ou a ordem tivesse a vir para prender Pedro, chegando no local do crime, eles encontrariam a prova, a evidência principal estava posta no lugar. Mas eles vão ver a espada, tem sangue, tem roupa, tem sangue na roupa, mas tem sangue no chão. Esse sangue aqui é dele mesmo, né? Esse sangue aqui é dele, certo? Mas como é que a evidência está no lugar? Então nós não podemos prendê-lo, porque ele cometeu crime contra quem? Isso é justificação. Justificação, ela prova
que nós cometemos pecado. Mas só que o pecado que nós cometemos, Jesus pegou a evidência e colocou no lugar. Então, quando a polícia vier prender Pedro, não vai encontrar nenhum tipo de evidência. Por mais que tenha sangue na roupa, sangue no chão, sangue na espada, mas a evidência está lá no lugar. Então, você não pode me prender, porque eu não sou criminoso. Eu não nego que cometi crime, mas só que o meu Senhor pegou o... Oh, aleluia. Aí quando o diabo aparecer, diabo, eu não nego que cometi crime, que cometi pecado, mas só que cadê o pecado que eu cometi? Oh, Senhor, esse aqui é adúltero, esse aqui é mentiroso, é fornicador. Mas quando o Satanás vem e pergunta assim, tá bom, ele cometeu, mas cadê? Não tem nada. Então ele não pode te acusar porque o crime que foi cometido Jesus colocou no lugar. Isso é justificação. Satanás não pode mais te condenar porque você foi justificado por Jesus. Então você não pode ouvir diabo, não pode ouvir a acusação do inimigo, porque você foi justificado por Deus. Aleluia. Isso é motivação diária. Isso sim que me motiva todos os dias. Eu fui justificado. Ele me justificou, ele teve que morrer por mim. Ele me justificou. Então quando você acordar pela manhã, diz assim, eu sou justificado. Eu sou amado, sou muito amado. Você tem um privilégio que eu mesmo às vezes não entendo, mas uau. Como é que um Deus vem e morre por mim e ainda vou viver eternamente? O que é que eu fiz? Você não fez nada. É amor de Deus apenas. Isso é a garantia da nossa salvação. Isso é que me motiva todos os dias. Quando você está fraco, isso é que me motiva. O amor de Deus me motiva. A comunhão dos irmãos me motiva. Nós estamos em tempos difíceis, em tempos extremamente materialistas, em tempos em que as pessoas não têm mais paciência, as pessoas tornaram-se descartáveis. O que vai nos manter nesses últimos dias não serão as nossas contas bancárias, os nossos carros, é a nossa comunhão, é a nossa unidade. Por isso é que Jesus disse assim, o mundo reconhecerá que vocês são meus discípulos porque vocês são unidos. Não será nem por milagres, nem por qualquer outra coisa, por causa da união. Nós temos que lutar por isso. Não aceita você ficar mal com teu irmão porque alguém falou mal. Não aceita isso, não aceita isso. Você nunca deixou de falar com teus irmãos biológicos porque houve problema. Nunca deixe de falar com teus irmãos em Cristo porque houve problema. Não deixa. Nós somos ministros da reconciliação. A reconciliação não é uma iniciativa que o outro vai tomar, é a nossa iniciativa. O outro me feriu, mas eu tenho que esperar ele vir me pedir perdão. Mas eu que fui ferido, vou lá e peço perdão, acabou o assunto. É isso que Jesus diz assim no livro de Mateus capítulo 5. Se você for ofertar e lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, não você tem algo contra seu irmão. Está dizendo assim, se o seu irmão te magoou, é tua responsabilidade pedir perdão. Isso é difícil, hein? Um homem verdadeiramente humilde, não aquele que é apenas humilde com Deus, é aquele que é humilde com os homens também. Porque às vezes é muito fácil ser humilde com Deus, porque ninguém pode ser arrogante com Deus, você. Mas com os irmãos a gente tem dificuldade. Então nós temos, isso dói muito. Ei, alguém que te magoou, você vai pedir perdão? É difícil demais. Mas nós somos ministros da reconciliação. Nós não podemos nos dar o luxo de termos problemas com nossos irmãos. Eu queria te motivar nesta noite. Se você tem problema com o irmão, com o filho do teu pai, hoje você mesmo manda uma mensagem, manda um zap, pode mandar um áudio de 10 minutos, tá bom. Mas peça, tá? Reconcilia-te com teu irmão, reconcilia-te com seus irmãos biológicos, reconcilia-te. Se você, enquanto eu estou a falar essa palavra, você lembrar que alguém tem algo contra você, porque você foi magoado, foi entristecido, liga para ele e fala, eu fui magoado, mas eu estou a pedir perdão, eu quero ter uma relação boa com o meu irmão. Não quero me dar o luxo de ter mágoas no meu coração, não quero me dar esse luxo, não quero. Coloca-se em pé em nome de Jesus. Aleluia. E existem pessoas aqui nesse lugar precisam
Não precisam de uma transferência bancária, não precisa de um Pix, precisa de um abraço, Alguém dizer assim, eu me importo com você. Pode contar comigo, você é alvo das minhas orações todos os dias. Apóstolo Paulo diz assim, a nada devai uns aos outros senão amor. Não tenha nome no SPC Serasa, tenha dívida de amor com teu irmão. Não, eu devo meu irmão, eu devo amor, eu tenho que te amar, meu irmão. Você é alvo do meu amor. Você é alvo da minha compaixão. Você é alvo da minha riqueza, dos meus bens. Você é alvo do meu favor, você é alvo disso. Às vezes você não precisa de uma oração forte, você precisa apenas liberar o perdão. Falar assim, eu errei, alguém errou comigo, eu peço, é apenas isso. É aí que está a tua libertação. Às vezes você faz jejum de 24, 21, jejum de Daniel, de Mateus ou de João. Não, você precisa apenas de liberar o teu coração. Falar, eu pequei, você é filho do meu irmão, eu não quero estar mal com você. Eu quero que você exercite isso hoje no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Pai, nós te bendizemos nesta noite. Nós te damos toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. O Senhor é bom e a sua misericórdia duram para sempre. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a humildade, Senhor, no nome de Jesus, para armar os meus irmãos de uma forma que os escandaliza. Uma forma que o dizem, mas esse tem segundas intenções. Não importa o que as pessoas vão dizer, eu quero armar os meus irmãos até o ponto de eles dizerem que esse irmão está a ser falso. Mas não importa, eu quero amá-los mesmo assim. Pai, ajuda-nos no nome do Senhor Jesus a termos a consciência que o Senhor é o nosso Pai. Que o Senhor é o nosso Pai. Essa vai ser a nossa motivação na manhã. Nas manhãs tristes, nas manhãs desmotivadas, nós temos essa motivação que Deus é o nosso Pai e Deus nos ama. Fomos justificados. Pai, no nome de Jesus, abençoe a vida dos meus irmãos. Abençoe a vida do meu pastor, a vida da sua esposa, da sua família. Pai, no nome de Jesus, continue a usá-lo, Senhor, que ele seja esse canal de bênção, que por meio dele nós consigamos ter voos cada vez mais altos, estando sobre a liderança dele, no nome do Senhor Jesus. Pai, capacite-nos no nome de Jesus, dá-nos um coração, Pai, que se arrepende com tanta facilidade, Senhor, que ama com facilidade, no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos do seu amor, Pai, no nome do Senhor Jesus. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos em o nome de Jesus. Aplauda para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus.